Quero falar para você do caso da morte do jogador Daniel Freitas. Lembra dessa história? Claro, todo mundo lembra. O júri dos 7 acusados do assassinato foi novamente anulado e vai ter que ser remarcado. Veja só, o TJ esqueceu de convocar parte dos advogados de alguns réus e isso provocou mais esse atraso que favorece a defesa e abre brecha para Edson Brites, o único réu preso, responder o crime em liberdade. Vamos entender melhor. O erro foi que o Tribunal de Justiça intimou somente os advogados de defesa da família Brites para o julgamento do recurso em sentido estrito. Os advogados dos réus, Eduardo da Silva, David Voleiro Silva e Igor King, também deveriam ter sido intimados, mas o TJ esqueceu de convocá-los. Com isso, o julgamento do recurso foi anulado e será remarcado para as próximas semanas. Apenas 5 dos 6 réus foram apresentados pela Justiça e a juíza do caso mandou eles para júri popular. Cristiana Brites foi uma exceção. Ela não foi apresentada, mas foi incluída no grupo após recurso do Ministério Público. A morte do jogador Daniel Correia Freitas, de 24 anos, em São José dos Pinhais, chocou o país pela brutalidade do assassinato. O corpo do jogador foi encontrado em um matagal, decapitado e com pênis decepado, em 27 de outubro de 2018. Desceu do carro, abriu o porta-mala e já puxou o Daniel, já cortando a garganta do Daniel. Isso quando nós desceu, o Daniel já estava no chão. Já. Entendeu? Nós ficamos em choque com o que aconteceu, né? O empresário Edson Brites Júnior foi quem confessou em depoimento à polícia ter matado o jogador. Segundo Juninho Riqueza, como era conhecido, Daniel tentou estuprar a esposa dele, Cristiana Brites, em uma festa na casa da família. Naquela noite, Daniel enviou mensagens e fotos a um amigo em que aparecia deitado ao lado de Cristiana, enquanto ela dormia. Na minha casa, na minha cama, no meu quarto, dormindo. E eu fui presa por isso. Eu fui abusada pelo Daniel. Agora, vindo como ele é santo, ele não é santo. Ele estava em cima de mim com o pênis de fora e as pessoas não veem isso. Tem fotos que comprovam que ele estava no meu quarto, mesmo com as fotos, parece que as pessoas não enxergam. Só existe uma verdade, e a verdade é que ele invadiu a minha casa, ele invadiu o meu quarto. O evento era em comemoração ao aniversário de Alana Brites, filha do casal. Não julgo ele, porque a imagem que eu vou ter dele vai ser sempre do pai que fez tudo por mim. Eduardo Henrique da Silva, Igor King e David William da Silva, convidados da festa, também foram acusados pelo homicídio do jogador. No inquérito, a Polícia Civil concluiu que não houve tentativa de estupro por parte do jogador contra a Cristiana. Enquanto os recursos não forem julgados, não há data para que os 7 réus sejam levados a júri popular. A possibilidade deles serem julgados separadamente, o que agilizaria o processo, também foi descartada por causa da anulação do recurso. O desfecho desse novo capítulo pode acabar de forma surpreendente. Pois é, e pode acontecer o seguinte, pode acontecer que o Edson Brites, que é o único réu confesso nessa história, pode acabar sendo solto, doutora Márcia, por causa de um erro, né, de processo, não é isso? A gente chama de erro formal, né? Esse erro formal, que era a necessidade de que todos os advogados de todos os réus tivessem sido intimados para se manifestar, enfim, para continuar participando do processo. É grave esse erro, por quê? Porque ele anula um procedimento e a possibilidade de que, em razão desse lapso temporal, que ele acabe respondendo em liberdade. Mas aí é uma situação do processo, né? Você viu? A gente espera que não, né? Pois é, porque o que na verdade a sociedade brasileira espera, né, é que seja feita a justiça. E o Edson é o único que confessou esse crime. Ele está preso por causa disso. A defesa da família Brites, por meio do advogado Cláudio Daledoni, informa que ingressou com um pedido de soltura de Edson Brites junto ao Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus foi impetrado horas após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que anulou o julgamento da sessão da primeira Câmara Criminal, ocorrida em maio de 2021, maio desse ano. A defesa da família Brites já tinha apontado essa imperfeição durante o julgamento no próprio TJ, doutora Márcia. Sim, de fato, apontou a situação, mas a decisão veio só agora, né? E essa decisão faz com que se dê um passo atrás dentro do processo, ou seja, que aquela sessão tem que ser repetida da forma correta por esse defeito formal, né?
Agora o tempo aqui, doutora Márcia, qual a importância do tempo nessa história toda? É quando uma pessoa está presa sem que esse julgamento ocorra, há a possibilidade que a defesa alegue exatamente esse lapso temporal pelo motivo do qual ele não tenha sido julgado e não por falha dele ou da defesa, e sim do próprio tribunal, né? Bom, a gente segue acompanhando esse caso. Novidades a gente traz para você aqui no Balanço Geral. O detalhe é que o que menos as pessoas esperam e aguardam é o que pode talvez até acontecer com essa história. Com esse erro, como é que a senhora disse? Formal? Formal. Com esse erro formal. Seria um erro do Tribunal de Justiça. É um erro que foi... Não houve uma citação de uma das partes. Exato. Todas as partes têm que ser chamadas, né, através de seus advogados. Foi isso. E não aconteceu. E aí? É triste. Pois é. Sabe o que eu fico pensando? Para dizer o mínimo. Eu fico pensando que alguém cometeu esse erro e agora, em vez de justiça, podemos ter uma injustiça no meio dessa história. Vamos torcer para que agora eles se apressem em corrigir o erro, né? Ou seja, de marcar com a maior brevidade essa sessão para evitar que esse erro cause, sim, uma situação de injustiça, como você falou, Jasson.